Esse cara aqui é só coração hoje, ó. Esse aqui é só coração, ó. Só coração. Pedrinho, já fala do Jorge Jesus. Bem-vindo à seleção, beleza? Em clima de Rock in Rio, né? É verdade, Alex. Na verdade, isso é... Hoje é o Dia Mundial do Surdo. E isso, na linguagem dos sinais, quer dizer... Love you. Flamengo... Isso aqui é Flamengo. Isso aqui é Flamengo. tá. Eu tava na transmissão. Isso aí? Isso aí quer dizer tudo isso? Não, isso ainda não. Mas ele faz o sinal, todo Faz, esse... mostra o sinal. não. Mostra o sinal. Ah, Mostra é. o sinal. Mostra o sinal. Isso aqui é Flamengo. Tá Mostra bom. o sinal. Tá bom. Daqui a pouco. Pedrinho, bem-vindo à seleção. Obrigado, boa tarde a todos. Prazer aqui com o Kleber, Caio. Fala aí, Pedrinho. Mais fofo, né? Ô, o seu Sereto que falou. A questão do Jesus... Não vai na deles, viu? Já viu o Não que vai que é na a deles. fofura? Deixa eu te explicar. Você só tem traíra aqui, né? Fica do nosso lado. A questão do Jesus, ela é muito confortável, na minha opinião, né? A gente já conversou aqui outras vezes, e até bati um papo com o Caio aqui antes. O Jesus, ele não tem nenhum lastro, né? Histórico aqui dentro do Brasil. Então, as decisões que ele toma, ela não depende de nada. Ele não tem vínculo, ele não tem que fazer média. O Arão era um cara muito questionado pela torcida, ele viu a resposta do Arão no treinamento, ele botou o Arão. Se ele tiver que ir embora, ele vai embora. E é até o que está acontecendo com o Rogério Ceni, que não vem de outro país, né? Rogério Ceni é um cara daqui, fez história aqui. Mas é um cara que ele não se preocupa com se ele vai mexer no Thiago Neves, se ele vai mexer no Dedé, ele tem a ideia dele convicta. E quando você mexe em algumas feridas, isso causa impacto. A questão do Jesus é bem parecida, só que vindo de outro país, tem uma ideia de jogo moderna, ofensiva, sem volante, né? Um segundo volante que faz o primeiro, mas tem uma ideia de jogo, né, que a gente conversa bastante. Não enche o time de atacante sem um propósito, sem uma metodologia de trabalho. Então, parabéns ao Jesus. E se vocês lembrarem, há algum tempo foi contestada a comissão técnica do Flamengo porque o pessoal estava machucando demais. Teve esse papo. Os caras estão machucando. Talvez ele esteja... Eu me lembro perfeitamente de alguém dizer assim, mas será que não está tendo um excesso de treino, lesão muscular? Porque teve alguns casos aí de lesão muscular no Flamengo e tal. E ele não me parece poupar muita gente, não. Você sabe que isso ele foi não o que... mexe muito no Não, time, não. ele vem com a cultura europeia de levar o campeonato brasileiro mais a sério do que outras competições. E a mescla é muito menor. Não Muito tem menor. essa Você história Você sabe de... o que mais me... Eu estava ontem na transmissão da TV Globo com o Júnior e com o Luiz Roberto, né, e com o Sandro, fazendo o jogo do Flamengo contra o Inter. Eu vou te falar, a gente vai debater muito o Flamengo, vai falar de ideias de jogo, da partida em si, mas sabe o que mais me chamou a atenção? Foram as entrevistas do Gabigol e do Everton Ribeiro depois do jogo. E eu acho que aí entra muito de como o Jesus pensa o futebol, que não é só dentro das quatro linhas. É o profissionalismo que o jogador tem que ter fora dela também. Porque questionaram o Gabigol e falaram assim, Gabigol, agora a gente vem numa sequência, né? Todo mundo vai ter jogo de meio de semana. E o Flamengo tem Libertadores no meio do caminho. Se é a favor de poupar ou não é? Eu falei assim, a preparação começa agora. O descanso em casa, a minha alimentação, como é que eu vou me preparar quando eu estou fora do clube? E é exatamente isso que a gente, às vezes, dá pouca importância aqui no Brasil, né, Pedrinho? E que é fundamental para o jogador chegar e ter rendimento jogando de quarta e domingo. Então, eu acho que isso é muito da ideia do Jesus, do profissionalismo que ele traz, o entendimento que o jogador tem que ter de acordo dentro da carreira dele. O Everton Ribeiro perguntar, teu pé ainda dói? Eu falei, ainda dói. Mas eu acredito no departamento médico, eu vou para casa agora, eu vou fazer gelo, eu já vou me preparar para que chegue no final de semana, eu tenha condições de jogar contra o São Paulo de novo. Isso é muito legal. Daqui até o fim da nossa temporada não tem mais nenhuma quarta-feira livre para o Flamengo e para o Grêmio. Porque todas as quartas-feiras serão ocupadas para o Campeonato Brasileiro ou os dois jogos da Libertadores. Então Flamengo e Grêmio jogam agora sem descanso até o fim do ano, campeonato. Toda quarta e todo domingo. Até o fim da temporada. E ele já reclamou alguma vez? Vocês ouviram Não, já que eu o técnico saiba, não. reclamando? Que eu tenha visto, não. Também não. Eu acho até que isso que você falou, quase todo clube tem. Reclamou da data FIFA. Não, claro, mas aí ele está coberto de razão. Dos jogos, não. Reclama, mas a sequência de jogos... Não, mas eu não tô abordando a estrutura do clube, eu estou falando a conscientização do eu atleta. entendo. É isso que eu estou dizendo. Eu imagino que todos os clubes, todos os departamentos físicos, atléticos, técnicos, médicos, e todos os jogadores devem saber isso aí. Devem praticar isso aí. Só que tem um determinado momento que não há conflito. E aí fica tudo na boa, entendeu? O pé do Everton dói, mas ele vai pro jogo.
o Gabriel sabe que tem que cuidar. Se o cara vai cuidar, se o cara não vai cuidar, é outra história. Mas o cara expõe um discurso que é um discurso meio combinado no sentido entrosado. Eles estão falando a mesma língua. E às vezes em outros lugares você tem uma frase aqui, e talvez tenha muito a ver com isso que o Pedrinho falou. Esse cara aí não tem compromisso com ninguém. Esse cara tem um compromisso com a ideia dele, com o trabalho dele e com o rendimento nosso. E isso em cima do que o Kleber está falando, aconteceu um episódio ontem, na hora que o Guerreiro toma aquela cabeçada ali do Rodrigo Caio, que sai sangrando, o Rafinha, ele vai tirar o Guerreiro de lá da confusão e o Jesus dá um show com o Rafinha. Dá um show. E aí demonstra o controle que ele tem sobre os atletas. O Caio jogou, ele sabe, em qualquer outra situação, o jogador, naquele momento de atrito ali, esquece com Jesus, já ia dar problema no vestiário depois. E logo depois eles se acertam, então eles já entenderam o jeito do Jesus, que é um cara que cobra, mas é um cara que tem 10, ele conforta no vestiário, então ele tem um controle do ambiente. Ele tem um controle total dos jogadores. Os jogadores compraram a ideia dele. Pedrinho, esse é o único asterisco que eu faço no jogo de ontem. Qual? E tomara que ele tenha tido essa conversa Qual? depois do jogo. Qual? Acho que ele foi exagerado? Acho que foi exagerado. Foi exagerado porque a gente vê visivelmente o Rafinha não gostando da forma como ele é abordado e o Rafinha não tá lá para brigar. Eu acho até que ele deve ter alguma amizade com o Guerreiro da época da Alemanha e ele quer tirar o Guerreiro e fala assim, você já foi expulso, sai, cara, para com isso. E logo em seguida, se a gente tivesse a imagem, ele dá a mesma chamada dura Daqui a pouco. No Gerson? no Gerson, e o Gerson dá uma encarada nele, tipo, mister, calma aí. Rafinha também encarou Segura ele. aí, não é bem Vamos assim. esperar a galera que tá colocando o programa no ar. Calma, daqui a pouco. Antes aqui, ó, o amor do Jorge Jesus todo, e eu quero só explicar a questão das quartas-feiras. Tem uma quarta-feira livre, que é na semana que antecede a final da Libertadores, mas a final da Libertadores é num sábado. Isso. Então essa quarta-feira, ela deve ser usada para antecipar o jogo de Flamengo ou Grêmio que vão jogar a final da Libertadores. Um dos dois vai. E tem rodada do campeonato. E tem rodada. Brasileiro. Então, até o final da Libertadores, só tem essa quarta-feira livre, que certamente será usada para antecipar o jogo de quem passar para a final. Um jogo único da rodada para puxar, para não atrasar. Porque a final é num sábado e tem rodada de Campeonato Brasileiro. Amigos, o Jorge Jesus, que está distribuindo coração assim, foi ovacionado de novo no Maracanã. De novo. Merecidamente. O Flamengo está jogando muita bola. E além de não fazer esforço, a impressão que passa é que o Flamengo está se divertindo em campo. Ele tem uma proposta de jogo e joga de maneira vertical, em direção ao gol. Você não vê passe do lateral para o zagueiro para o volante para o zagueiro. É sempre tentando quebrar a linha do adversário, encontrar espaço para fazer o gol. Agora deve ser um espetáculo pro cara, né? Olê, mister, ele deu uma risadinha, acenou. A paixão do cara, a reação do torcedor é essa mesmo, é em função do... E o cara é muito carisma, O cara é né? carisma. O cara é muito carisma. Parecia um aço do Rock in Rio ali, fazendo assim, Pô, né? Você perde do Emelec, perde do Bahia, e esse português aí começa a engatar vitória atrás de vitória, o time jogando bem, o time sendo hoje o melhor do campeonato, é mister, e vamos curtir. E o sinal que ele fez ontem, hoje é dia nacional do Sul, eu falei mundial é nacional. Na verdade, o Flamengo tem feito ações nesse sentido que levaram ao final de ontem, né? O Gabriel primeiro comemorou o gol contra o Cruzeiro fazendo, hoje tem gol do Gabigol, em Libras, que é a linguagem de sinal. Durante a semana, o Flamengo recebeu a visita dos alunos e professores do INES. E após o jogo contra o Inter, o Jorge Jesus fez para a câmera: Flamengo como um todo, amo vocês. É o símbolo todo lá. Que é uma campanha legal. Nessa semana que o Nicolas... O INES é Instituto Nacional de Educação dos Surdos. Uma semana que a mãe do Nicolas e o Nicolas foram lá premiados. Verdade. Como melhores torcedores do mundo, né, no prêmio da FIFA, no The Best. Um menino que tem a deficiência visual e que foi tratado com tanto carinho a vida inteira pela mãe e apareceu para a torcida. Acho que é uma atitude super legal do Flamengo. Ô Kleber, quantos gols você acha que o Caio fez na carreira dele? O Caio?
Pô, eu estou fazendo as contas, pensando aqui rapidamente. São Paulo, Inter, Nápoles. Nossa, como você trai, eu já sei Grêmio, o final da tua resposta. Fluminense, Flamengo, Botafogo, Santos. Foram esses times, cara? Teve mais algum? Teve um time na Alemanha. Não tô mais te ouvindo. Parei. Uns 12. Uns 12, né? O trio... o trio Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique. Falei que É só tem uma traíra. maldade. O trio. É mentira, cara. Você fez, quanto você fez, cara? Fala pra ele. Não sei. Uns 14, vai, pelo menos. O trio, o trio tem Que maldade, né, cara? 65 gols no ano, cara. O Gabriel já tem 32. O Arrascaeta participou de 18 gols no Brasileirão. Participou o quê, direção? Me ajuda aqui. Passe. Gol, assistência. E 10 gols e 8 assistências. 10 gols e 8 assistências. O Gabriel, artilheiro do Campeonato Brasileiro. 18, né? Bruno Henrique foi artilheiro do Campeonato Carioca. Os três somados já tem 36 gols no Brasileirão. E se a gente for olhar lances do Flamengo, cara, é incrível como eles participam de todas as jogadas ofensivas do time. Assim, você pega o corte da câmera, né, o take da imagem, os três estão sempre lá, cara. Isso é impressionante, impressionante. Eu acredito que juntou vários aspectos, né? Primeiro, a ideia de jogo de Jesus, que trabalha muito com ocupação de espaço, né? Quando o Bruno Henrique está dentro da área, o Gabriel está aberto, o Arrascaeta por dentro. A sintonia, né? Que existiu ali entre os três, que existem, né? O vínculo que eles estão criando com o torcedor, essa atmosfera e a confiança, né? O Gabigol ontem fez uma jogada sensacional. Giro, que ele foi no Cuesta, né? Exatamente, foi no Cuesta. No gol? É. Não, foi no Foi Klaus. no Klaus que tinha Tinha acabado de entrar no lugar do Moledo. E ali o Klaus até poderia ter dado uma segurada, porque ele não ia conseguir antecipar. Se ele chegasse atrás, ele ia fazer falta, ele podia negociar ali o espaço com o Gabigol. E interessante assim, você falou 36 gols no Brasileiro, né? De 47 que o Flamengo tem. E ninguém fica falando que o Flamengo é dependente desses três jogadores. É o grupo, é o conjunto que está fazendo com que os três caras, que são os responsáveis pelos gols do time, ou os responsáveis pela maioria dos gols do time, eles participam agora. Participa o Rafinha, participa o Felipe, participa o Arão, participa o Gerson. E vai fazendo gols, os caras estão dividindo os gols. Não é concentrado num cara só, é bem dividido pelos caras que naturalmente vão fazer mais gols. Você vai pegar a história dos grandes times, os atacantes são os caras que fazem mais gols. Eu cheguei a falar aqui num seleção, isso não significa que o Flamengo vá ser campeão, tem muita coisa pela frente, tem um Palmeiras muito forte na briga também, tem uma Libertadores no meio do caminho que pode direcionar para um lado ou para o outro. E até o emocional do grupo. Mas o Flamengo não tem ponto fraco hoje. Todos os times você pega, em algum momento você fala assim, esse lateral está um pouquinho abaixo, é um time que ataca bem, mas se defende mal, a recomposição é um pouco mais lenta, ou é um time que joga na imposição física, que não propõe jogo. Principalmente depois da chegada do Rafinha e do Felipe Luiz, desculpa, o Flamengo é impressionante, assim, é muita qualidade. Aí entra um pouco do que o Pedrinho falou. Cada um sabe exatamente o espaço que tem que ocupar dentro do campo. Então você pega ontem no jogo do Internacional, e principalmente depois das expulsões, né? Que aí as coisas se facilitaram um pouquinho,